Olá, Pastor Kleber aqui para juntos nós partilharmos da palavra de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 31 diz assim: Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Bom, eu e você estamos numa longa jornada de fé. Nós temos que caminhar com os nossos olhos voltados para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Por vezes essa caminhada de fé se torna bastante difícil e nós até pensamos em desistir. Mas quando nós olhamos para algumas afirmações do Evangelho, nosso coração se enche novamente de alegria, de esperança, nós recobramos a nossa força e nós continuamos em frente. Essa verdade que está exposta aqui em Romanos capítulo 8, versículo 31, tem inspirado milhares e milhares de cristãos a continuarem seguindo em frente, apesar de lutas, apesar de dificuldades. A verdade que está expressa aqui é que existe um Deus grandioso e esse Deus já se posicionou ao nosso favor. Ele está do nosso lado. Quando Paulo diz aqui que Deus é por nós, ele não está dizendo que talvez Deus seja por nós. Uma vez que nós tivemos contato com o Evangelho, uma vez que nós tivemos o conhecimento de quem é Jesus, da sua obra, do que ele fez por nós, uma vez que nós cremos de coração em Jesus, então isso se torna uma realidade na minha vida e na sua vida, porque agora, por causa de Cristo Jesus, por causa do que Ele fez, por causa da fé que nós depositamos nele, então fica obviamente claro que Deus está do nosso lado. Então Deus não é contra nós, Ele não está neutro, na verdade, em relação a nós, pelo contrário, Ele está do nosso lado e a questão está resolvida. Deus se posicionou ao nosso favor. Então, mesmo naqueles momentos em que as circunstâncias parecem estar contrárias a nós, Deus trabalha em todas elas, agindo nelas, para que nós possamos ser tornados mais parecidos com Cristo Jesus. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós descobrimos que sim, o povo de Deus tem os seus inimigos. O Novo Testamento deixa isso bastante claro de que temos os nossos inimigos. O diabo, por exemplo, é um deles, é um daqueles que está contra nós. Porém, por causa de Cristo, nós sabemos que Deus já o derrotou na cruz. Lá na carta de Paulo aos Colossenses, nos é dito assim no capítulo 2, versículo 14 e 15: E cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando deles na cruz. Então, o diabo era contra nós, mas por causa de Cristo e da sua cruz, ele foi derrotado. Todas aquelas nossas dívidas e que o diabo teria como acusar-nos diante de Deus, aquelas dívidas foram pagas na cruz de Cristo. Então, esse era um inimigo que estava contra nós, mas ele foi derrotado. O mundo, o sistema mundano também é contra nós, mas a palavra de Deus diz lá no Evangelho de João, capítulo 16, 33, e eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo tereis aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Então, esse mundo que tem um sistema contrário a Deus e contrário ao povo de Deus, também foi vencido em Cristo Jesus. Nós também temos a carne é a nossa natureza pecaminosa que milita contra nós, que ainda habita em nós, mas ela também foi derrotada. Lá em Romanos mesmo, no capítulo 8, no comecinho, o apóstolo diz assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte, porque aquilo que lhe fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. Então, é por isso que no capítulo 8, Paulo conclui lá: se Deus é por nós, quem
será contra nós? Ou seja, quem se atreve a se levantar contra nós? Se Deus já solucionou o nosso problema, se Deus derrotou os nossos inimigos, Ele derrotou o diabo, Ele derrotou a carne, Ele derrotou o mundo, então nós venceremos pela fé no Filho de Deus. Então, que essa verdade possa animar o seu coração, que você possa recobrar a sua alegria, sua força, sua fé, suas esperanças. Existe um Deus e Ele já se manifestou, Ele se manifestou a meu favor e a seu favor. Que Deus o abençoe grandemente. Um abraço.